Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de refletir com vocês durante alguns minutos sobre a questão do conhecimento e que, tal qual foi abordada, proposta por um filósofo do início da modernidade, do século XVII, que é certamente um dos pensadores mais importantes, não apenas da modernidade, mas de toda a história da filosofia, de toda a história do pensamento ocidental, Baruch Spinoza, filósofo que nasce na Holanda, em Amsterdã, nos idos de 1632, que vai morrer em 1677, muito jovem, talvez nem tanto jovem para a época, mas hoje diríamos muito jovem, né, com apenas 45 anos, né? E Spinoza é uma figura particularmente fascinante, né? Uma figura que eu particularmente revejo, revisito de tempos em tempos, porque é um homem de um intelecto inesgotável, né? Suas obras, seus escritos sempre nos surpreendem com novos achados, com novas descobertas sempre nos abrem caminhos de reflexão. E o tema do conhecimento em Spinoza, pelo menos um dos aspectos do tema do conhecimento, porque conhecimento em Spinoza é um oceano, né, um mar que nós podemos mergulhar e nele passarmos muito tempo singrando sobre suas águas, né? O tema do conhecimento que eu gostaria de tratar, né, com vocês nessa ocasião é mais precisamente sobre o terceiro gênero do conhecimento proposto por Spinoza. Spinoza vai classificar, vai inscrever três gêneros de conhecimento. O primeiro gênero de conhecimento seria o gênero do conhecimento chamado consciência, né? Consciência é uma experiência vaga acerca das nossas vivências, acerca da nossa estadia neste mundo, né? Ora, um segundo gênero é o gênero da razão. E o terceiro gênero seria o gênero chamado por Spinoza de ciência intuitiva. Nós temos aqui três gêneros de conhecimento. Ora, consciência, razão e ciência intuitiva, sendo que esta ciência intuitiva é o gênero de conhecimento supremo para Spinoza, é o gênero de conhecimento maior. E nós entenderemos o porquê. Vejamos, a consciência ou a experiência vaga que temos sobre as coisas, para Spinoza, consiste num conjunto de impressões que a vida vai marcando no espírito do indivíduo ao longo de sua existência. Ora, as impressões, a consciência, melhor dizendo, é formada por uma série de impressões que nos são causadas pela família, pelo Estado, pela sociedade, pela igreja, enfim. A consciência é uma
construção que resulta deste conjunto de impressões que vão sendo formadas em nós. Este é um gênero de conhecimento menor. Por quê? Porque essas impressões são muito vagas. Elas não nos aparecem de forma clara, objetiva. Ora, estas impressões são aquilo que comumente nós chamamos de moral, são aquilo que comumente nós determinamos como valores, e tudo isso por ser impressões, por ser herança que o mundo vai colocando, gerando em nós, torna-nos sujeitos passivos diante da existência, diante do mundo. Ora, esse gênero de conhecimento é um gênero de conhecimento menor. Por quê? Porque essas impressões, primeiramente, não são claras, e segundo, que o conhecimento que daí resulta é um conhecimento que nos mantém num estado de passividade. Essas impressões são causadas por quem? Pela igreja, pela sociedade, pelo Estado, pelas instituições, pela família. Portanto, por serem causadas em nós, diante deste tipo de conhecimento, nós nos mantemos numa zona de passividade. Ora, o segundo gênero de conhecimento, o conhecimento produzido pela razão, é um gênero de conhecimento maior, porém ainda incompleto. Por quê? Porque a razão também pode ser descritiva. Ora, a razão, enquanto que a consciência se debruça acerca daquilo que é bom, e o que é bom é definido por nós a partir dos valores que nos são transmitidos pelo meio, a razão se debruça sobre um outro objeto, o objeto chamado verdade. Ora, a busca da razão, o esforço da razão é em prol de se conhecer a verdade. A finalidade da razão é conhecer, atingir a verdade. A razão se aquece com a verdade. Agora, a verdade também pode ser meramente descritiva. Por exemplo, se afirmo que neste exato momento estou discutindo Spinoza neste espaço com vocês, ora, eu estou dizendo uma verdade, mas é uma verdade meramente descritiva. Ora, se digo que atrás de mim existem algumas centenas de livros, ora, é verdade o que eu estou dizendo, entretanto, eu estou apenas descrevendo a realidade. Eu estou simplesmente apresentando as coisas tais quais elas são, e isso de alguma forma ainda me mantém também numa zona de passividade, porque aqui eu não estou criando nada novo. Se digo que atrás de mim há algumas centenas de livros, eu estou descrevendo a realidade, eu não estou produzindo-a, portanto, eu ainda estou dentro de uma zona de passividade, dentro de uma dimensão, de uma esfera de passividade. Ora, o gênero intuitivo, ou a ciência intuitiva, é uma forma de conhecimento superior. Por quê? Porque ela é estritamente inventiva. Ora, a ciência intuitiva é um gênero de conhecimento que produz algo novo. Ela é inventiva, ela é produtiva, ela cria novas possibilidades de existência. Bem, vejamos primeiramente o que é intuição. Olha, para Spinoza, a intuição, a ciência intuitiva, melhor dizendo, se dá quando eu apreendo, eu assimilo, eu entendo a natureza
como uma ordem. Ora, a natureza se apresenta para mim como uma ordem, como uma grande arquitetura, como uma grande engenharia. Ora, se há uma ordem, consequentemente há um intelecto superior que inventou, produziu esta engenharia, esta ordem. E aqui eu não uso o termo criou, porque este não é um termo utilizado, empregado por Spinoza. O termo criou, uma ordem criadora, um intelecto criador, isso é uma expressão, uma locução tipicamente do pensamento judaico-cristão, com o qual Spinoza rompe. Para ele, este intelecto é um intelecto inventivo, é um intelecto produtivo. Ora, se existe uma engenharia, se eu consigo apreender intuitivamente esta engenharia, esta ordem, esta arquitetura universal, consequentemente, eu devo apreender pela lógica, por uma dedução lógica, uma inteligência, um intelecto que produziu esta engenharia. Portanto, a intuição me permite compreender a ordem, diríamos, né, aqui para me valer de um termo mais leibniziano, mas é um termo que pode ser usado de forma não tão estrita, né, de forma um pouco mais livre, e este uso que eu faço desse termo é em Spinoza. Ora, se eu compreendo a harmonia, eu devo pressupor, consequentemente, um intelecto que produz essa harmonia, que produz essa ordem, que produz esta engenharia. Portanto, a intuição me permite conhecer o efeito, que é a natureza, e a sua causa eficiente, este intelecto divino. E quem é este intelecto divino? Quem é, para irmos ao ponto da discussão, da questão, quem é este Deus? Para Spinoza, Deus é um ser impessoal. Ora, este Deus spinozano não tem nada a ver com Deus judaico-cristão. É um Deus impessoal. E é um Deus que primeiramente se produz. Ora, ao se produzir, este Deus reproduz-se. Ele reproduz-se produzindo a natureza. Ora, para Spinoza, esta ordem do universo pressupõe um intelecto, uma inteligência divina, e esta inteligência divina é intrínseca a essa ordem, a esta engenharia, esta arquitetura natural. Diferentemente do cristianismo ou do judaísmo, para Spinoza não há um Deus transcendental, há um Deus imanente à natureza. A essência da natureza está nela própria, e esta essência é Deus. Ora, este Deus é a causa de si mesmo. Ele é o produtor de si mesmo. E ao se produzir, Deus consequentemente se reproduz por meio dos seus modos, dentre os quais nós encontramos a natureza de forma geral. Portanto, o Deus de Spinoza é um Deus que se produz e se reproduz. Se produz enquanto causa de si mesmo e se reproduz enquanto causa eficiente que vai gerar outros efeitos, dentre os quais esta natureza bem organizada, essa natureza arquitetada. Vejam, portanto, quando nós exercemos a nossa intuição, nós conhecemos a ordem da natureza e
o seu intelecto produtor, que lhe é imanente, que lhe é intrínseco. Agora, diferentemente das outras formas de conhecimento, a intuição não abandona o indivíduo dentro de dentro de uma zona de passividade. Por quê? Porque a intuição é uma forma de conhecimento ativo. Por quê? O que é intuição para Spinoza? Olha, intuição é a participação da mente finita na mente infinita divina. No intelecto finito humano, no intelecto infinito divino. Ora, por meio da intuição, nós participamos do intelecto infinito divino. Portanto, a intuição em nós pressupõe a produção constante, bem como a modificação das ideias. Ora, a intuição é uma atividade intelectual por meio da qual nós produzimos e modificamos ideias. E ao produzirmos ideias, de alguma forma, nós estamos criando novas possibilidades de existência. Da mesma forma que Deus recorre ao seu intelecto para produzir a natureza, para produzir o universo, e ao produzir o universo, de alguma forma, ele se reproduz. O homem, por meio da intuição, o homem, por meio dessa sua inventividade, vai se produzindo, vai se inventando e inventando outras possibilidades. Vai produzindo, gerando algo novo. Ora, e isso nos evita da fadiga, isso nos evita do tédio, isso nos evita cairmos na mesmice. Por meio da intuição, nós vamos inventando outras possibilidades. Vamos um pouco mais longe ainda. Por meio da intuição, nós vamos tornando possível o impossível, porque para Spinoza, o impossível é simplesmente aquilo que ainda não foi inventado, aquilo que ainda não foi descoberto, aquilo que ainda não foi produzido. Ora, a intuição nos permite produzir outros modos de vida, produzir outros modos de existência, produzir outros modos de ser. Ora, a intuição é estritamente inventiva, e por ser inventiva, ela nos dá a possibilidade, ela se torna a ferramenta por meio da qual nós vamos produzindo novos modos de ser, novos mundos, novas formas de ser. Ora, para Spinoza, o impossível se mantém aí até o momento em que ele ainda não tenha sido, até o momento em que alguém não tenha inventado. Portanto, se alguém o inventar, o impossível se torna possível. Vejam, os antigos gregos, tinham todos os recursos necessários para inventar a bússola. Entretanto, não o fizeram. E, ao não fazerem, não chegaram às Américas, não chegaram em novos continentes, não chegaram em novas terras. Fiquemos com esta bela lição de Spinoza e recorramos a esta nossa natureza, a este nosso intelecto intuitivo, tal qual proposto por Spinoza, e produzamos outros mundos, outros modos de ser. Inventemos novas possibilidades, a fim de que o impossível se torne possível. Quem sabe assim a nossa vida
sairá dessa zona de tédio e fadiga, incapaz de produzirem coisas novas, alegres e que acalentam o nosso espírito. Um abraço a vocês e até a próxima.